Oi pessoal, tudo bem com vocês? André Tarifa falando aqui e hoje eu quero propor uma reflexão para vocês sobre o silêncio ou como encontrar Deus pelo silêncio. Há pouco tempo, numa rede social de um músico de relativo sucesso, eu vi um relato dele. Ele dizia que agora, em épocas de pandemia e isolamento social, pela primeira vez em anos, ele pôde se ouvir. Antes da pandemia, ele disse que gravava e ia para a estrada e se apresentava. Gravava e ia para a estrada e se apresentava. Numa correria que não acabava nunca. Então, graças à reclusão forçada que o isolamento social propôs, ele parou e ouviu as suas gravações. Mas ele não ouviu olhando os painéis de computadores, mesas de gravações, gráficos, tudo aquilo não. Ele ouviu fechando os olhos e sentindo a música. Interessante, né? Ele diz que desse jeito, dessa forma, de olhos fechados, dentro de si ele pôde perceber alterações e sem olhar nenhum equipamento técnico, ele conseguiria melhorar cada música que ele tinha gravado. Numa conexão interna com ele mesmo, ele descobriu mais sobre a sua música do que qualquer tecnologia poderia proporcionar. E convidou reflexivo para que cada um de nós fizesse o mesmo. Fechássemos os nossos olhos e ouvidos para o exterior e olhássemos para dentro e nos escutássemos, nos ouvíssemos. Eu achei bacana, eu refleti um pouquinho, eu lembrei de quando Jesus disse que para falar com Deus nós deveríamos ir para o nosso quarto e orássemos para Deus que estava em secreto, e então o Pai, que vê em secreto, nos recompensaria. Isso está lá em Mateus capítulo 6. Muito bem. Jesus falava por parábolas, né? Não é novidade, todo mundo sabe. E também metaforicamente, muitas vezes. Essa passagem de Mateus que eu acabei de falar, eu sempre entendi o quarto não como o lugar físico para onde deveríamos nos dirigir no momento de oração. Esse quarto era uma coisa interna, um recolhimento íntimo. Afinal, o que é mais íntimo na nossa casa do que o quarto? Então, quando Jesus fala que deveríamos ir por quarto, é para nós nos recolhermos e intimamente, em secreto, encontrarmos Deus. Eu me fecho para o externo e me conecto com o Criador. Bonito, né? Jesus Cristo. Provavelmente foi isso que aconteceu com o músico. Quando ele se fechou para o externo, olhos, ouvidos, o músico encontrou a sua essência. Sem perceber, ele entrou em estado de oração e então pôde se sentir e sentir o seu trabalho de maneira diferente. Ele conectou com a essência dele sem perceber. E eu me perguntei, quantos de nós fazemos isso? Quanto de nós conseguimos nos isolar da agitação exterior para nos ouvirmos? Quantos de nós, no momento da oração, em vez de conversarmos com Deus lá em cima, conseguimos conversar com Deus aqui dentro? Eu fui ler, pesquisar mais um pouquinho e achei um texto de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo em 2015. Ela foi assim a resposta que eu estava procurando. A mensagem é um pouco grande, mas eu asseguro que se você ouvir até o final você não vai se arrepender. O texto chama O Silêncio para Ouvir Deus e é o que eu vou compartilhar com vocês a partir de agora. Palavras de Joana de Ângeles. Em todos os tempos, os emissários de Deus recomendaram o silêncio profundo a fim de que se possa ouvir-lhe a voz e senti-lo mais intimamente. Os ruídos e tumultos desviam o pensamento que se deve fixar no elevado objetivo de comunhão com a divindade, para poder se aurir energias vitalizadoras capazes de sustentar o espírito nos embates inevitáveis do processo de evolução. Quando se mergulha no mundo íntimo, encontram-se as mensagens sublimes da sabedoria, aquelas que constituem o alimento básico de sustentação da vida e sem as quais os objetivos essenciais da existência
cedem lugar aos prazeres trêfegos e enganosos. Os distúrbios externos produzidos pela balbúrdia desviam a mente para os tormentos exteriores, que tornam a marcha física insuportável quando se constata a fragilidade das construções emocionais. Em tentativa de atender a todas as excentricidades do vozerio do mundo, a mente desloca-se da meta essencial e perde o foco que lhe constitui o objetivo fundamental. Joana continua. Quando o espírito se encontra atordoado pela balbúrdia, o discernimento faz-se confuso e os componentes mentais e emocionais deslocam-se da atenção que deve ser concedida ao essencial, em benefício das aquisições secundárias, sempre incapazes de acalmar o coração. Algumas vezes alcança-se o topo do triunfo, meta muito buscada, a fama ligeira, a posição de destaque no grupo social, o riso bajulador e mentiroso, sob o pesado tributo dos conflitos internos que permanecem vorazes e desconhecidos, sempre em agitação. Continua Joana. Deus necessita do silêncio humano, a fim de fazer-se ouvido por quem deseja manter contato com a sua paternidade. Repito, Deus necessita do silêncio humano a fim de fazer-se ouvido por quem deseja manter contato com a sua paternidade. A sua mensagem sempre tem sido transmitida após a transposição dos abismos externos e dos tumultos das paixões desarvoradas, permanecendo no ar, aguardando ser captada. No imenso silêncio do Monte Sinai, a sua voz transmitiu a Moisés as regras de ouro do Decálogo, mas não deixou de prosseguir enviando novas instruções para a conquista da harmonia da plenitude. Na antiguidade oriental, a sua palavra fazia ouvir-se através dos sensitivos de várias denominações, conclamando a paz, a vitória sobre os impositivos exteriores predominantes no ser. Nas furnas e nas cavernas também, nas paisagens ermas, desvelava-se, oferecendo o conhecimento da verdade que deveria ser assimilado lentamente através dos tempos. Olha só o que ela vai falar agora. Mesmo Jesus, após atender as multidões que se sucediam, esfaimadas de pão, de paz, de luz, buscava o refúgio da solidão para, em silêncio, poder ouvir o Pai no santuário íntimo. Robustecido pelas poderosas energias da comunhão com Deus, volvia ao tumulto e desespero das massas insaciáveis, a fim de diminuir-lhes as dores e a loucura que tomava conta do imenso rebanho. Simultaneamente, porém, proclamou que o reino dos céus encontra-se no coração, no íntimo do ser. Vou repetir. Simultaneamente, porém, proclamou que o reino dos céus encontra-se no coração, no íntimo de cada um. Continua ela. Nesses dias agitados, faz-se necessário que se busque o silêncio para renovar-se as paisagens íntimas e ouvi-lo atentamente pacificando-se. A semelhança das ondas que permitem a comunicação terrestre, imprescindível que haja conexão para serem captadas. Estão carregadas de mensagem de todo o jaz, mas sem a sintonia apropriada, nada transmitem, parecendo mesmo não existirem. Habitua-te ao silêncio que faz muito bem. Não temas a viagem interior, o encontro contigo mesmo nas regiões profundas dos arcanos espirituais. Joana prossegue. Necessitas ouvir-te para bem te conheceres e traçares os caminhos por onde deverás seguir com segurança e otimismo. Um pouquinho mais de água. Observarás que és um enigma para ti mesmo,
que te encontras oculto sob sucessivas camadas e disfarces que te impedem apresentar a autenticidade da essência divina, possuis o conhecimento e és dotado de sabedoria que aguarda um momento de desvelar-se. Olha só o que nós temos dentro de nós, vou repetir, da essência divina, já possuímos o conhecimento e somos dotados da sabedoria que aguarda o momento de desvelar-se. Reflexiona, portanto, quanto possas, a fim de libertar-te das algemas que te escravizam à aparência, sem conceder-te o conforto do autoaprimoramento. A multiplicidade das vozes que gritam em torno de ti impedem-te a conscientização dos valores que dignificam a existência. Quando te habitues ao silêncio, sentir-te-ás luarizado pelas claridades sublimes do amor de Deus e ser-te-á muito fácil a travessia pelas estradas perigosas dos relacionamentos humanos. Compreenderás que a paz, defluente da autoconquista, nada consegue abalar. Com segurança e serenidade, agirás em qualquer circunstância, feliz ou tormentosa, sem desespero, com admirável harmonia. Torna o silêncio uma necessidade terapêutica, abençoando-te a jornada ao mesmo tempo que te proporciona a alegria de viver. Olha que legal! Torna o silêncio uma necessidade terapêutica, abençoando-te a jornada ao mesmo tempo e que te propicia a alegria de viver. Desfrutarás de contínua alegria sem galhofas nem vulgaridades, em situação de bem-estar natural. Olha o exemplo que ela vai dar agora. São Francisco de Assis buscava o acume dos montes e as cavernas para, em silêncio, ouvir Deus. Mas não somente ele. Todos aqueles que aspiram à plenitude atendem aos deveres do mundo e refugiam-se no silêncio para os colóquios com Deus. A exaustão que te toma o corpo e a mente, o vazio existencial que te visita com frequência, a apatia que te surpreende, a ansiedade que te aturde, são frutos espúrios da turbulência que te atinge. Caminhando para o final, busca o silêncio e alcança-o. Acalma-te e isola-te da multidão, uma e outra vez, e viaja calmamente no rumo do ser que és, e descobrirás tesouros imprevisíveis aguardando-te no interior. Criado o hábito de incursionar, banhar-te-ás nas claridades refulgentes da palavra de Deus, falando-te ao coração. Não postergues a luminosa experiência, iniciando o quanto antes. Joana de Ângeles, uma mensagem linda, um convite à introspecção, ao contato com Deus dentro de nós mesmos, corroborando, em plena sintonia, como ela mesma diz, com a mensagem de Jesus que fala que o reino de Deus é dentro de nós. Então, façamos o silêncio e encontremos Deus aqui dentro. Beijo no coração de todos.